Há um número que precisa ser dito em voz alta para ser compreendido em sua magnitude: 9 milhões. Em 10 anos, entre 1531 e 541, menos aproximadamente 9 milhões de indígenas mexicanos receberam o batismo católico. 9 milhões de pessoas, em 10 anos, abraçando uma fé que havia chegado ao seu continente nas selas dos cavalos dos conquistadores, na ponta das espadas, no rastro de doenças que matavam com uma eficiência que os próprios europeus não podiam imaginar. Para entender o que esse número significa, é necessário entender o que havia acontecido nos 10 anos anteriores. Entre 1521 e 531, menos 10 anos entre a queda de Tenochtitlan e a aparição do Tepeyac, os missionários franciscanos, que haviam chegado ao México com toda a energia apostólica de uma igreja reformada e ardente, haviam conseguido converter, com décadas de trabalho, de aprendizado de línguas, de pedagogia paciente e às vezes coercitiva, algumas centenas de milhares de pessoas, com esforço enorme, com resultados que eles próprios descreviam como frágeis e superficiais. E então aconteceu Guadalupe. E em 10 anos, 9 milhões. O maior evento de evangelização espontânea da história do cristianismo. Não organizado por nenhuma estrutura eclesiástica, não planejado por nenhum estrategista pastoral, não produzido por nenhuma campanha missionária, produzido por uma imagem numa tilma, por uma mensagem numa língua indígena, por uma face morena numa colina árida. A teologia católica tem um conceito que ilumina este evento com precisão. A Actio Dei, a ação direta de Deus na história, que não opera pelos canais que o poder humano controla, mas pelos canais que a providência divina escolhe. A conversão de 9 milhões de pessoas em 10 anos não pode ser explicada pelos fatores sociológicos, políticos ou institucionais disponíveis naquele momento histórico. Os fatores disponíveis explicavam a conversão forçada ou a resistência, não o movimento espontâneo de populações inteiras em direção a uma fé que havia chegado com os destruidores de sua civilização. O que Guadalupe fez menos, e que nenhuma análise puramente secular consegue explicar satisfatoriamente, foi separar o evangelho do conquistador. Mostrar que havia uma versão do Deus cristão que não era o Deus dos que haviam destruído Tenochtitlan. Uma versão que falava náhuatl, uma versão que tinha um rosto moreno, uma versão que aparecia não ao bispo europeu, mas ao camponês indígena. Uma versão que escolhia, como sempre, escolheu ao longo de toda a história bíblica, o improvável, o pequeno, o desconsiderado. O Frei Bernardino de Sahagún, um dos maiores conhecedores da cultura asteca do século XVI, que havia aprendido o náhuatl com a profundidade de um especialista e compilado a extraordinária Historia General de las Cosas de la Nueva Espanha, descreveu o efeito de Guadalupe com uma clareza que a análise acadêmica subsequente não superou. Ele viu na devoção guadalupana a prova de que algo havia acontecido no Tepeyac que excedia o plano dos missionários. Que a fé que os índios estavam abraçando não era apenas a fé dos conquistadores pintada de verniz indígena, era algo genuíno, algo que havia tocado o núcleo de sua experiência espiritual. A iconografia da imagem da tilma, que os estudiosos decodificaram ao longo de séculos com crescente precisão, é uma declaração teológica de uma sofisticação que assombra qualquer análise séria. Cada elemento da imagem é simultaneamente uma declaração cristã e uma declaração em código visual asteca. O manto turquesa com estrelas douradas. O turquesa era a cor reservada, na cultura asteca, para a divindade suprema e para a soberania. Ela veste a cor do poder sagrado. A faixa negra na cintura, o sinal inequívoco, na iconografia asteca, de uma mulher grávida, ela carrega a vida. Os raios de sol ao redor de seu corpo. O sol era, para os mexicas, a divindade suprema, Huitzilopochtli, em cujo nome os sacrifícios humanos eram oferecidos. Ela está na frente do sol, maior que ele, ou de outra ordem que ele. A lua crescente sob seus pés. A lua estava associada a Quetzalcóatl, a Tonantzin, ela está sobre elas, mas não as destrói. A mensagem que o povo asteca leu nessa imagem era a mensagem que nenhum sermão em latim poderia ter transmitido, que o Deus dos cristãos era maior do que os deuses da conquista, que havia algo que superava todas as divindades do panteão mesoamericano,
não por violência, não por destruição, mas por transcendência, que a mulher da imagem era a mãe do que transcende tudo. E ao mesmo tempo, cada elemento da imagem era uma declaração cristã precisa. A lua crescente e os raios de sol referenciavam a mulher do Apocalipse de João. Apocalipse 12, Humanos. Uma grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Os anjos que a sustentam. O manto de estrelas. A postura de oração. A mensagem era a mesma em dois idiomas visuais simultâneos, Mânios o cristão e o asteca. E ambos os idiomas diziam a mesma coisa. Mas há outro aspecto de Guadalupe que excede a análise histórica e entra no território da investigação científica contemporânea e que a Igreja não usou como base da canonização de Juan Diego. Há fundamentos muito mais sólidos para isso, mas que pertence ao conjunto de dados que qualquer análise honesta do evento deve considerar. A tilma de Juan Diego foi submetida, ao longo do século XX, a uma série de análises científicas de crescente sofisticação. Em 1979, uma equipe de especialistas americanos, incluindo o Dr. Philip Callahan, cientista especialista em infravermelho, e o Dr. Jory Brent Smith, analisou a imagem com técnicas de infravermelho e macrofotografia. Suas conclusões, publicadas em relatórios que podem ser verificados, foram perturbadoras para qualquer explicação convencional. A imagem não tem camada de preparação, mas não há fibra de agave da tilma, não tem nenhum tratamento prévio que preparasse a superfície para receber pintura. As cores não correspondem a nenhum pigmento mineral, vegetal ou animal identificável. A imagem parece existir dentro das fibras do tecido, não sobre elas. E nos olhos da figura, nos minúsculos olhos da imagem, que mede menos de 1,5 metro de altura, quando ampliados com tecnologia adequada, uma reflexão. As figuras humanas que estavam presentes no salão do bispo Zumárraga, naquela manhã de dezembro de 1531, registradas na superfície côncava do olho da imagem, como em uma câmera fotográfica, mas 5 séculos antes da fotografia. A ciência não tem explicação para a tilma de Guadalupe. E a Igreja não pede que a ciência tenha. A fé não precisa de aprovação científica para ser fé. Mas é significativo que o objeto mais estudado da história religiosa das Américas continue, após séculos de escrutínio, a resistir a qualquer explicação que o reduza ao ordinário. Guadalupe não ficou no século XVI. Ela percorreu a história mexicana e latino-americana com uma presença que nenhuma outra figura religiosa do continente conseguiu igualar. Em setembro de 1810, o padre Miguel Hidalgo ergueu em Dolores, México, o famoso grito de independência, o chamado que iniciou a Guerra de Independência Mexicana contra o domínio espanhol. E o estandarte que Hidalgo carregava naquele momento histórico não era a bandeira espanhola modificada, nem qualquer símbolo político convencional. Era uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, retirada da parede de uma igreja de Atotonilco. A Virgem Morena do Tepeyac tornou-se o símbolo da independência mexicana, a face da nação que estava nascendo, escolhida pelo padre revolucionário como o estandarte de uma luta de libertação. Um século depois, em 1910, Emiliano Zapata conduziu os camponeses mexicanos na Revolução Mexicana com uma imagem de Guadalupe bordada no sombreiro. O mesmo símbolo, uma geração diferente, a mesma necessidade, o rosto de uma mãe que está do lado dos pequenos contra os poderosos. E depois da fronteira, a identidade latina nos Estados Unidos encontrou em Guadalupe um dos seus símbolos mais poderosos. César Chaves, o líder sindical que liderou as históricas greves dos trabalhadores agrícolas chicanos na Califórnia dos anos 1960 e 1970, conduzia suas marchas de protesto com a bandeira de Nossa Senhora de Guadalupe à frente. A mesma figura que havia aparecido a um camponês indígena no México do século XVI, tornava-se, 4 séculos depois, o símbolo da luta pelos direitos de trabalhadores imigrantes numa Califórnia que não queria reconhecer sua humanidade. Guadalupe não é apenas um evento religioso, é um evento civilizacional. É o momento em que o Novo Mundo recebeu um símbolo que é simultaneamente indígena e cristão,
simultaneamente mexicano e universal, simultaneamente do passado e do presente. Um símbolo que cada geração reinterpreta segundo suas necessidades mais urgentes e que em cada reinterpretação revela a mesma mensagem fundamental que a imagem carrega desde 1531, que o Deus cristão está do lado dos pequenos, que a Mãe do Senhor tem um rosto moreno, que o Tepeyac pertence a todos. 22 milhões de peregrinos por ano visitam a Basílica de Guadalupe na Cidade do México, o santuário mais visitado do mundo cristão. Mais que Roma, mais que Jerusalém, mais que qualquer outro lugar onde a fé humana se reúne para confirmar o que o coração já sabe. Tudo isso por causa de uma tilma, por causa de um camponês, por causa de uma manhã de dezembro de 1531, numa colina árida ao norte da Cidade do México. A ação de Deus na história não precisa de instrumentos grandiosos. Precisa apenas de um coração disposto a subir a colina quando seu nome é chamado. Argentina. 1630. O Rio de la Plata havia sido explorado pelos europeus há pouco mais de um século. Buenos Aires, fundada definitivamente em 1580 por Juan de Garay, era ainda uma cidade pequena e precária, uma vila colonial de adobe e palha lutando contra o vento das pampas e a vastidão de um continente que não se deixava domesticar facilmente. A evangelização das populações indígenas do Cone Sul avançava com dificuldade, o território imenso, as nações indígenas resistentes, os missionários poucos e os recursos escassos. Nesse contexto de fronteira colonial, onde a Europa terminava e a América ainda resistia, aconteceu um evento que a razão instrumental não consegue explicar e que a fé católica reconhece com a certeza tranquila de quem já sabe que Deus age exatamente assim, pelo inesperado, pelo simples, pelo que nenhum planejamento humano poderia ter previsto. Uma carroça parou. Não porque o condutor quis parar, não porque os bois cansaram, ou porque o terreno era difícil, ou porque a noite havia caído. A carroça parou porque os bois simplesmente não quiseram mais andar. E quando os bois foram desacorrentados da carga, e a carga foi retirada, eles caminharam. E quando a carga foi recolocada, pararam. E assim, naquela planície aberta e ventosa de Buenos Aires, um carregador colonial chamado Lujan, que havia emprestado seu nome ao riacho próximo, descobriu que havia algo naquela caixa que não queria ser levado adiante. Havia duas pequenas imagens da Imaculada Conceição, feitas de terracota policromada, enviadas do Brasil para Santiago del Estero, a cidade mais antiga da Argentina, no norte do país, por um devoto português chamado Antônio Farias de Sá. As imagens viajavam numa carroça de bois através das pampas argentinas, num trajeto de milhares de quilômetros de Buenos Aires ao norte. E em algum ponto daquela vastidão ventosa e plana, nas proximidades do pequeno riacho que levava o nome do carregador Lujan, os bois pararam. E não voltaram a andar com as imagens na carroça. Abriram a caixa. E descobriram que uma das duas imagens, a menor, de aproximadamente 38 centímetros, representando a Imaculada Conceição, era a que os bois recusavam carregar. A outra imagem viajou sem problemas ao seu destino em Santiago del Estero. Esta ficou. A teologia católica possui uma tradição antiga e venerável de reconhecer no mistério da permanência dos objetos sagrados um sinal da vontade divina. A história da Igreja está cheia de relatos, verificados com o rigor que os processos eclesiásticos exigem, de imagens e relíquias, que por meios que excedem a explicação natural, manifestam uma preferência por determinado lugar, uma resistência a ser levadas de onde chegaram ou de onde foram encontradas. O teólogo medieval Guilherme de Ockham, aquele mesmo que formulou o famoso princípio da navalha de Ockham, de que a explicação mais simples deve ser preferida, diria que quando todos os fatores naturais foram esgotados e o fenômeno persiste, a honestidade intelectual exige que se considere a hipótese da causa sobrenatural. Os bois de Lujan foram examinados, trocados,
descansados, alimentados. A carroça foi verificada. O terreno foi avaliado. E os bois continuavam andando sem a imagem e parando com ela. A causa natural havia sido esgotada. Restava outra hipótese. A imagem ficou. Inicialmente, num rancho de adobe pertencente a um escravo africano chamado Manuel, a providência divina escolhendo mais uma vez o mais humilde dos abrigos para o início de uma das maiores devoções do hemisfério sul. Um escravo africano como o primeiro guardião da imagem, que se tornaria a padroeira da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Nesse detalhe, no escravo africano como o primeiro guardião, a história de Lujan ecoa a história de Aparecida, a história do cobre, todas as histórias que vimos nesta temporada. Deus não escolhe o palácio para sua primeira morada nas Américas. Escolhe o rancho, o rio, a canoa, o rancho de adobe de um escravo. A lógica divina que a teologia católica chama de kenosis, o esvaziamento voluntário do poder em favor da proximidade com o humilde, manifesta-se com uma consistência que só pode ser chamada de padrão. Com o tempo, a devoção cresceu, uma ermida foi construída, depois uma igreja, depois, no século XVIII, uma basílica. E as graças, as curas, as proteções, os confortos inexplicáveis acumularam-se com a consistência que a igreja verificou e reconheceu formalmente. Em 1887, o Papa Leão XIII coroou solenemente a imagem de Nossa Senhora de Lujan. Em 1930, o Papa Pio X a proclamou padroeira da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, três nações unidas sob o mesmo manto de uma imagem que havia recusado continuar viagem numa carroça de bois numa tarde de 1630. A Basílica de Nossa Senhora de Lujan, a cidade cresceu ao redor do santuário, como sempre acontece quando o sagrado escolhe um lugar. É uma das mais belas igrejas da América do Sul. O neogótico francês de suas torres gêmeas de pedra azulada domina a paisagem das pampas com uma presença que os viajantes descrevem como inesperada e avassaladora, porque a pampa é infinitamente plana, e de repente aquelas torres medievais aparecem no horizonte como uma afirmação de que o sagrado pode existir em qualquer paisagem, em qualquer latitude, em qualquer contexto cultural. Mas o que define Lujan não é a basílica, é a peregrinação. Todos os anos, no primeiro fim de semana de outubro, entre 800 mil e 1 milhão de peregrinos católicos percorrem a pé os 68 quilômetros que separam a Catedral de Buenos Aires do Santuário de Lujan. Percorrem a noite toda, chegando ao santuário ao amanhecer do domingo. É uma das maiores peregrinações católicas do mundo. E é uma peregrinação que diz muito sobre a Argentina e sobre a fé do povo do Cone Sul. Porque essa peregrinação não é organizada pelo Estado, não é subsidiada por nenhuma instituição, não é obrigatória para ninguém, é voluntária, completamente, radicalmente voluntária. 1 milhão de pessoas que decide, todo ano, andar 68 quilômetros na madrugada porque querem chegar antes do amanhecer ao lugar onde uma imagem recusou continuar viagem em 1630. E então há a história das Mães da Plaza de Maio. Durante a ditadura militar argentina, de 1983, 1983, 1900 de reorganização nacional, durante o qual entre 10 mil e 30 mil pessoas foram desaparecidas, torturadas e assassinadas pelo Estado. Um grupo de mães cujos filhos haviam sido sequestrados pelos militares começou a se reunir na Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada, em silenciosa manifestação de protesto. E algumas dessas mães, as que tinham fé católica, rezavam para Nossa Senhora de Lujan. Pediam que a mesma obstinação com que a imagem havia recusado deixar seu lugar fosse dada a elas, a obstinação de não sair da praça, de não aceitar o silêncio, de permanecer onde estavam até que seus filhos fossem encontrados. A imagem que não quis andar tornou-se, para aquelas mães, o símbolo da resistência que não cede, a fé que não se move diante do poder que quer movê-la. Esse é o alcance de Lujan, de uma carroça parada numa planície ventosa de 1630, as mães que se recusaram a deixar a praça. Uma linha é direta, a mesma teimosia santa, o mesmo não. Filosoficamente, o evento de Lujan
coloca diante de nós uma questão que a tradição metafísica não pode evitar. Pode um objeto material expressar uma vontade? Pode a matéria dizer não? A resposta da teologia católica é precisa. O objeto em si não tem vontade, mas o objeto pode ser um instrumento através do qual uma vontade que o transcende se expressa. A imagem de Lujan não quis ficar, porque imagens não querem nada, mas aquela que a imagem representa a Mãe de Deus, cuja presença maternal a Igreja reconhece como ativa e eficaz na história, quis ficar. E o objeto foi seu instrumento. São Tomás de Aquino, o maior dos teólogos escolásticos, aquele que reconciliou a razão aristotélica com a fé cristã, ensinava que Deus age no mundo através de causas segundas, as criaturas, os eventos, os objetos que ele usa como instrumentos de sua providência, sem violar a liberdade de nenhum deles. Os bois que pararam eram bois reais, com sua natureza animal real, e foram, naquele momento, instrumentos de uma causa que os transcendia sem os violar. A fé católica não pede à razão que se suicide para crer. Pede que a razão vá até onde pode ir e reconheça honestamente onde sua competência termina. E na planície das Pampas Argentinas, em 1630, a razão foi até onde pôde e encontrou o limite onde a fé começa. A imagem ficou, e a Argentina, o Uruguai e o Paraguai foram feitos, em parte pela fé de quem acreditou no sinal de bois que não quiseram andar.